Novo valor do salário mínimo, um assunto que interessa a milhares de aposentados e pensionistas. Aliás, interessa a todos os aposentados e pensionistas. Na apresentação de hoje você vai ver o novo valor do salário mínimo, a porcentagem de aumento para as aposentadorias acima do salário mínimo e qual o impacto que tudo isso causará aí no seu dia a dia. Para tanto, eu preparei uma apresentação com os detalhes, com números e tudo mais que você precisa saber sobre o aumento da aposentadoria para o próximo ano e a correção do salário mínimo. Venham aqui comigo. A correção do salário mínimo para 2025. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve publicar agora, já nos próximos dias, um decreto com o valor atualizado do salário mínimo para o próximo ano. O salário mínimo agora é definitivo, ficará em R$ 1.518. Isso significa, na prática, um aumento de R$ 106 ou 7,5%, 7,5%. Nós divulgamos aqui projeções feitas para o reajuste do salário mínimo, mas, como o próprio nome sugere, eram apenas projeções. Agora não, agora é oficial. O decreto vai vir com esse valor, R$ 1.518, e nós vamos compreender por que o presidente da República chegou a esse valor. Antes, porém, é importante registrarmos que a nova regra impactará significativamente os aposentados, especialmente aqueles que recebem acima do salário mínimo. Estima-se que aproximadamente 35 milhões de aposentados sejam diretamente afetados. Para quem recebe acima do salário mínimo, a diferença no reajuste será proporcionalmente menor devido à aplicação do teto de 2,5%, resultando em aumentos mais limitados, ou seja, um aumento menor se compararmos com as regras anteriores. O salário mínimo, ele é referência para quase 60 milhões de pessoas. Então, daí vocês tiram a importância do assunto que nós estamos tratando. Referência para 59,3 milhões de pessoas. Aqui estão trabalhadores, aposentados, trabalhadores que recebem com base no mínimo, tá? Aposentados e beneficiários de programas sociais. Todas essas pessoas serão impactadas com o novo valor do salário mínimo. Com a nova política, que eu já vou explicar na sequência, o governo vai ter uma redução de 110 bilhões de reais em pagamentos até 2030. Essa economia do governo, lógico, traz consequência para a economia do Brasil. Qual a consequência, professor? Menor poder de compra para as famílias. E diminuindo o poder de compra das famílias brasileiras, lógico, nós vamos ter o quê, gente? Uma redução no consumo de bens e serviços. Por quê? Diminuiu o salário, ou pelo menos diminuiu a projeção de reajuste do salário, vai haver também uma redução no poder de compra. Ganho menos, logo vou comprar menos. Comprando menos, reduz também o consumo de bens e serviços. E aí é uma cadeia de prejuízo, de consequências, de impactos para toda a sociedade. Por isso que é importante compreendermos esses detalhes do reajuste para 2025. E agora eu vou detalhar de fato a nova fórmula de cálculo para o reajuste do salário mínimo e, por consequência, das pensões e aposentadorias no Brasil. Dê uma olhada que passou um passarinho ali. Nova fórmula de cálculo. Veja, inflação medida pelo INPC. Então, o governo vai utilizar a inflação medida pelo INPC. Eu já expliquei isso aqui em outras oportunidades. Mas você que está vendo o vídeo agora, vai ser utilizada na nova fórmula. Aqui, ó, nova fórmula de cálculo. A inflação medida pelo INPC, que, de acordo com o governo,
leia-se o IBGE, é o IBGE que divulga aqui o INPC, ficou em 4,84%. Lembram-se que eu divulguei um vídeo aqui falando dessa projeção do IBGE? Então, cravou. Isso aqui, gente, já são dados extraídos da minuta do decreto presidencial com o valor exato do salário mínimo, o reajuste das aposentadorias e pensões, tá? Então, são dados extraídos já da minuta. É isso que vai ser publicado lá no decreto pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, considerando aqui a inflação medida do INPC, ficou em 4,84%. Vai utilizar também para a nova fórmula o crescimento do PIB, que são todas as riquezas produzidas pelo Brasil dos últimos 2 anos antes. Ou seja, vai pegar, nós estamos o reajuste vai ser 2025, 2024, 2023, que segundo também o decreto, esse crescimento do PIB, aqui ó, do PIB foi de 3,2%. Tudo isso é considerado a partir de agora na nova fórmula para o reajuste do salário mínimo e, repito, a exaustão, por consequência, aposentadorias e pensões. Temos que lembrar que esse reajuste vai considerar o INPC mais o PIB, entretanto, será limitado a 2% para o crescimento do PIB na nova fórmula. Então, essa é a nova política de valorização do salário mínimo. Registro o histórico do presidente anterior. O presidente Bolsonaro não deu esse reajuste conforme o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o que isso significa? Esqueçamos aqui ideologias políticas, tá, pessoal? Isso aqui são informações, eu não quero saber se você é da direita ou da esquerda. Esqueça isso, que isso só prejudica, isso em nada contribui para a evolução da sociedade. Preste atenção na informação, esqueça o nome do presidente que eu estou citando, é somente uma comparação. O presidente anterior, Bolsonaro, de 2020 a 2022, a correção do salário mínimo dele foi apenas pela inflação, né? Então, ele não deu um aumento real até o final do seu mandato, tá? Então, vamos registrar. Tá ruim com o Lula, pior sem ele, tá? Porque não tô entrando aqui em mérito de ideologia. O que eu quero que você preste atenção são no histórico. Olha aqui, ó, histórico recente. O presidente anterior, ele não concedeu um aumento real. Ele apenas concedeu a correção pela inflação do salário mínimo. Já com o novo governo, em 2023, nós tivemos um pequeno aumento real. Vocês lembram que eu divulguei aqui, um pequeno aumento real da inflação. Então, aqui nós já temos um ganho no aumento do salário mínimo. Para 2025, vai retornar esse aumento real, que vai ser acima da inflação, porque considera também o PIB. Então, não é só a inflação. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para vocês virem. Eu não quero que você esteja aí intoxicado, tá? Eu quero que você preste atenção nessa informação aqui, ó. Então, nós temos o quê, gente? Nós temos a seguinte situação. Além da inflação, a inflação é isso aqui, pessoal, ó, o INPC. O atual presidente vai conceder esse reajuste também utilizando a riqueza que o Brasil conquistou no período de 2 anos anteriores, que é o PIB. Então, isso faz uma diferenciação para 2025. Nós vamos ter um aumento real acima da inflação. E aí, qual os impactos com essa nova regra de valorização do salário mínimo e, por consequência, das aposentadorias e pensões? Aguente aí que eu vou falar mais sobre o reajuste das aposentadorias para quem ganha acima do mínimo. Valor final já reajustado com esse aumento será de, como eu disse na introdução do vídeo, R$ 1.518. Esse vai ser o valor final. Ponto final, é o novo salário mínimo para 2025. Diferença em relação à regra anterior, R$10 a menos. R$10 a menos porque o governo não tinha essa limitação. Essa limitação, com base no teto de gasto, foi por conta da contenção do corte de gastos do reajuste fiscal. Então, com isso, vocês irão perder de aumento R$10. Essa é a diferença de acordo com a nova política. Só que esses R$10 de uma única pessoa é pouco. Agora, se pegarmos tudo isso para o governo, essa economia pagando R$10 a menos será de, olha isso aqui, gente, R$4 bilhões
somente em 2025. Economia prevista para o governo, 4 bilhões de reais em 2025, só porque ele vai fazer essa contenção aqui, ó. Isso aqui foi aquele pacote do corte de gastos aprovado lá pelo Congresso Nacional, que iria utilizar o INPC mais a riqueza produzida pelo Brasil, que é o Produto Interno Bruto, o PIB. Se não tivesse a limitação, vocês iriam ganhar R$10 a mais. Então iria ficar aqui, ó, R$1.528. Como houve essa contenção, vocês perderam R$10, o que resulta em R$1.518. E para finalizarmos, eu trago aqui uma análise do DIEESE, né? Ele fez toda uma análise, eu peguei os principais pontos que irão impactar diretamente na sociedade. Então, de acordo com o DIEESE, nós vamos ter restrição no aumento real, pode impactar negativamente. Essa restrição no aumento real pode impactar negativamente por tudo aquilo que eu já expliquei. Veja, consumo familiar, principal motor da economia. A família brasileira é quem consome. O consumo vem das famílias brasileiras. Então, quando a família brasileira consome menos, isso impacta diretamente na economia. O resultado disso é impactar. O reflexo do consumo menor da família brasileira é lá na economia. Isso vai refletir diretamente na economia. Crescimento econômico. Resultados do PIB mostram dependência do consumo interno. Então, veja como é uma cadeia. O salário mínimo seria reajustado também com base no PIB, no Produto Interno Bruto. Como as famílias irão consumir menos, o Produto Interno Bruto do Brasil também será menor. E tudo isso reflete diretamente no reajuste das aposentadorias e pensões e principalmente no salário mínimo. Economia de curto prazo versus impacto de longo prazo. Entenderam? Então, ó, nós vamos ter uma economia, conforme eu disse aqui, ó, somente em 2024 de 4 bilhões de reais. Só que essa economia acaba sendo um prejuízo posterior. Então é isso que os políticos têm que entender. Se eu valorizo o salário mínimo, eu vou valorizar as aposentadorias e pensões. Por consequência, eu vou incentivar as famílias a consumirem mais, aumenta o PIB, no ano que vem aumenta de novo a aposentadoria e tudo isso reflete diretamente na economia. É dinheiro injetado de volta na economia. Só que, ao reduzir o salário mínimo, reduzo também o poder de compra da família brasileira e, por consequência, isso reduz o PIB. E tudo isso a longo prazo eu vou achatar a economia do Brasil. Perceberam como é importante a gente conhecer esse tipo de assunto? E aqui, de fato, já indo para a conclusão, eu fiz um pequeno resumo. Leiam comigo. A nova regra busca equilibrar, segundo o governo, as contas públicas. Mas, olha aqui, gente, ó, mas gera impactos sociais relevantes. Esses impactos negativos por tudo isso que eu acabei de explicar. Debate entre ajuste fiscal e desenvolvimento econômico permanece em pauta. Nós precisamos resolver essa questão. Olha, eu vou cumprir o ajuste fiscal, mas vou prejudicar o desenvolvimento econômico do país? Então temos que pensar. Eu não preciso atender ao mercado, eu preciso atender à economia do Brasil. Como? Proporcionando melhor poder de compra para a família brasileira. Necessidade de monitorar os efeitos sobre a população mais vulnerável e a economia em geral. Gente, isso é nítido. Esse monitoramento que é necessário aqui, feito pelos especialistas, é para saber, olha, essa contenção de gasto para o ajuste fiscal, será que de fato é a maneira mais acertada? Ou eu preciso seguir a minha política de valorização, como propôs o presidente da República, que eu acho que era a maneira mais acertada? É só R$10 a menos, mas isso vocês viram que depois trará consequências danosas para a sociedade. Você entendeu o que eu te expliquei até aqui?
Repercuta aí nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. Reforço o convite para que você inscreva no canal, deixa o seu joinha e compartilha essa informação em suas redes sociais, especialmente lá no Facebook e em grupos de WhatsApp. Um forte abraço e eu te vejo no meu próximo vídeo.